Saudações pessoal, bem-vindos ao canal e bem-vindos a essa série que faz a análise tática de jogos históricos do Grêmio. Hoje nós vamos voltar para 17 de junho de 2001, uma das mais espetaculares atuações da história do Grêmio. E justamente num jogo decisivo, justamente num jogo valendo taça, na casa do adversário. Falamos da Copa do Brasil de 2001, o time do Tite, o dia em que o Grêmio calou o São Paulo e venceu o Corinthians por 3-1, dominando o jogo durante os 90 minutos. Inscreva-se no canal, deixe seu like no vídeo. Para você que não me conhece, muito prazer, eu sou Cristiano Oliveira e vamos falar desse time do Grêmio aqui. O Grêmio do Tite, o Grêmio do 3-5-2 ou será um 3-6-1? Tem um macete nessa história toda pra gente conversar. Falamos do Grêmio com Danley, que absolutamente dispensa comentários, um dos grandes goleiros, talvez o grande goleiro da história do Grêmio. Uma linha de 3 zagueiros, Marinho, um dos melhores em campo naquela final. Eu vou lembrar para vocês que a coluna do Paulo Santana, histórico, jornalista gaúcho e gremista, a coluna do Paulo Santana do dia seguinte, essa final, foi o seguinte: o símbolo do título. E aí era a palavra Marinho, escrita centenas de vezes, da primeira até a última linha da sua coluna. Marinho jogou uma enormidade. Mauro Galvão, que absolutamente dispensa comentários, um líbero na sua essência, e o Roger agora não mais como um lateral esquerdo, e sim como um zagueiro, um stopper, como gostava de dizer o técnico Tite, formando assim uma linha com 3 zagueiros, os 3 de muita qualidade. Marinho forte, o Roger muito técnico e o Mauro Galvão com uma liderança e uma exuberância para jogar absolutamente inconfundível. Os 5 jogadores de meio, Anderson Lima, o ala pela direita, um cruzamento primoroso. O Rubens Cardoso pela esquerda, um jogador com um perfil mais tático, menos brilho e uma composição mais forte para o time como um todo. Anderson Polga, ainda como zagueiro, que viria a ser fixado ainda como volante, e que viria a ser fixado como zagueiro, inclusive na Copa do Mundo do ano seguinte. Tinga fazendo aquela função do vai e vem, aqui mais volante, mas com liberdade para chegar à frente. Nesse jogo um pouco mais preso, liberando o Zinho para pisar na área, que também fez uma final extraordinária, o Zinho. E na frente, as pessoas costumam dizer o seguinte: 2 atacantes, um 3-5-2, Marcelinho Paraíba e Luiz Mário. Só que uma vez eu entrevistei o Tite, isso faz 6 ou 7 anos, e nessa entrevista com o Tite comentávamos sobre esquemas táticos, e eu falei dos 3 zagueiros, do 3-4-3, do 3-5-2, do 3-6-1, e o Tite me disse o seguinte: sabe, Cristiano, que o primeiro 3-6-1 que eu lembro de ter feito foi o 3-6-1 do Grêmio da Copa do Brasil. Primeira coisa que eu fiz foi acender o alerta. Como assim 3-6-1, Tite? Não era 3-5-2 aquilo? E o Tite dizia: é por isso que eu fui tão longe, porque ninguém percebeu qual era a jogada. A jogada desse falso 3-5-2 é que em nenhum momento o Grêmio tinha 2 na frente, portanto não era um 3-5-2. O Marcelinho Paraíba, e nós veremos isso nesse vídeo, ele costumava voltar como um meia, alinhando-se ao Zinho para buscar o jogo e deixar o Luiz Mário com espaço para correr entre os zagueiros lá em cima. Era um 3-6-1. O 9 do Grêmio, ou falso 9, era o Luiz Mário, que variava com o Marcelinho Paraíba. Então, quando um voltava, o outro atacava. Quando o outro voltava, era o primeiro que progredia. Dificilmente os dois juntos. Isso era um 3-6-1 do Tite, que pegava, o famoso pega-ratão, como chamamos aqui no Rio Grande do Sul, e funcionava para cima dos adversários. Funcionou para cima desse time do Corinthians, qualificado time do Corinthians. O Corinthians de 2001, observe só o que era aquela geração do Corinthians. Campeão brasileiro 98, campeão brasileiro 99, campeão mundial em 2000, vice da Copa do Brasil 2001 e em 2002 viria a ser campeão da Copa do Brasil e vice-campeão brasileiro para aquele time do Santos de Robinho, Diego e companhia. Era um time muito qualificado. Pega essa parte final do Corinthians, Marcelinho Carioca, Ricardinho, Miller,
Everton, que chegou até a seleção brasileira naquele ano, na preparação para a Copa de 2002, era um timaço esse Corinthians. Mas esse time aqui tinha um defeito. E o Tite percebeu muito bem esse defeito e a gente já vai mostrar nesse vídeo. Observem os dois volantes do Corinthians. Não há nessa dupla uma saída de bola qualificada. Os próprios zagueiros, o Scheid até sabia sair jogando, mas não tinha velocidade. O João Carlos não sabia sair bem para o jogo. O Kleber saía bem demais, era um lateral muito técnico, assim como o Rogério, mais pesado, mas ainda técnico. O que é que o Tite percebeu? Que se ele estabelecesse uma marcação forte, estabelecesse uma zona de pressão nessa defesa, o Grêmio fatalmente teria sucesso. E aí eu volto para a parte central do vídeo para começar a te contar essa história. Pega esse lance que a gente está vendo agora, da pressão da marcação do Grêmio. Esse lance, esse movimento, essa pressão dá origem ao escanteio e desse escanteio sairia o primeiro gol do Grêmio, o gol do Marinho de cabeça. Agora sai do frame e entra o vídeo, o lance desse gol do Grêmio. Observe os volantes sem saída, o perde pressiona o Marcelinho Paraíba perdendo a bola, na sequência retomando, e nesse ato de retomar a bola já viu o jogador dentro da área para receber o passe e fazer o gol. Esse foi o Grêmio do Tite, especialmente naquelas finais contra o Corinthians. O perde pressiona, a pressão na saída de bola do adversário. Se os volantes não têm qualidade para construir, então tira o espaço dos volantes. Ao invés de deixar a bola com eles para que eles fizessem ligação direta, não. Tira espaço deles para que eles não consigam nem sequer respirar. E isso deu super certo. Quer ver outro movimento que deu muito certo naquele Grêmio? O movimento do falso 9 que eu mencionei. Observe nesse lance, o Zinho com a bola, é esse jogador que está destacado, e o movimento do Luiz Mário com a setinha para trás, saindo da área, e a progressão do Marcelinho Paraíba nas costas dele para receber o passe em profundidade do Zinho e entrar cara a cara com o goleiro para fazer o gol. Observe também nessas outras imagens a ideia de arrastar a marcação do time do Grêmio. Marcelinho Paraíba sai, o que eu vou chamar nesse caso de não um falso 9, mas um falso pivô, atrai a marcação, gira ao redor dele mesmo e aparece na frente porque o Corinthians tinha uma ideia, e isso era clássico do Luxemburgo, de perseguição individual. O zagueiro acompanhava o atacante. Então o que é que o Tite fez? O Tite desmontou essa ideia do Luxemburgo. Se o teu zagueiro vai acompanhar o meu atacante, tudo bem, mas o teu zagueiro vai ir para onde o meu atacante quiser que ele vá. E o meu atacante quer que ele saia da área. Por quê? Porque João Carlos e Scheid formavam uma zaga lenta. Marcelinho Paraíba, especialmente Luiz Mário, tinham muita velocidade. Esse movimento foi o checkmate do Tite. Ali o Tite ganhou o jogo, ali o Tite ganhou a Copa do Brasil. E o último lance do jogo não, mas o último gol do Grêmio, na parte final do jogo, aí sim, pouco antes dos 45 do segundo tempo, foi um verdadeiro recital. Toques rápidos, ocupação de espaço, ataque ao espaço vazio, diagonal, ultrapassagem, tudo isso esse Grêmio fez para cima do Corinthians em São Paulo, fora de casa. Uma das melhores atuações da história do Grêmio, uma atuação que passa muito pelas ideias táticas do técnico Tite, que amarrou o Corinthians do Vanderlei Luxemburgo, que deixou o Marcelinho Carioca sem ninguém por perto para executar a jogada, que obrigou o Ricardinho a voltar lá para trás, longe do gol, que anulou completamente o Miller, que no único momento que deu espaço para o Everton ele fez o gol, é verdade, mas foi uma das poucas coisas que ele fez no jogo e que quando esse Grêmio tinha a bola, o Marcelinho Paraíba assustava, o Zinho assustava, o Luiz Mário assustava e esse Grêmio sobrou para cima do Corinthians. Eu não tenho dúvida que foi uma das grandes atuações da história do Grêmio naquele 17 de junho de 2001, lá há mais de 20 anos, quando o Grêmio vencia, naquele momento, pela quarta vez na sua história, a Copa do Brasil. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se inscrevam no canal, que deixem o like no vídeo e que vão navegando por mais conteúdos dessa série, que está fazendo uma análise histórica ou uma análise tática de jogos históricos
com conquista, é claro, do time do Grêmio.